A delação divorcaram todos ansiosos aguardando. Será que escapa alguém? O que estamos percebendo não é nenhuma ilusão. É uma sensação profundamente humana diante de um fenômeno que filósofos, juristas, pensadores vêm tentando compreender há séculos: o mal. Sim. E o mal raramente se apresenta como algo grande, monstruoso. Ele vai se infiltrando no cotidiano, nas pequenas escolhas, concessões silenciosas, o que Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. Para resumir, para aqueles que não leram, o mal não é cometido só por monstros, mas notadamente por pessoas comuns, que deixam de pensar eticamente e deixam de refletir diariamente sobre as escolhas. O mal cotidiano não começa, portanto, em grandes crimes. Começam com gestos pequenininhos, socialmente tolerados e muitas vezes até admirados. É um empresário, você deve conhecer algum, que faz um ajuste no caixa, cria o caixa 2 e justifica: eu preciso disso para sobreviver no mercado. É o funcionário que sabota o colega para crescer mais rápido. É alguém que mente sem peso na consciência, porque afinal todo mundo faz, não é? É quem compra um bem por um valor irrisório, explorando a vulnerabilidade de alguém que está em desespero. Isso é abuso de direito. Você pode anular essa venda, tá? Tem cara de esperteza, mas é ilegal. É o jeitinho brasileiro, que no fundo é a normalização da violação. Esses comportamentos são vistos como pequenos desvios, mas não são pequenos, são sementes. O que está em jogo não é apenas o ato isolado, é a erosão do limite moral. Cada vez que alguém cruza essa linha sem consequências, ela deixa de existir um pouco mais. E quando isso se torna coletivo, o efeito é exponencial. A soma dessas pequenas corrupções individuais cria uma cultura. Uma cultura onde o errado deixa de ser exceção e passa a ser regra tolerada. Onde a ética vira ingenuidade e o oportunismo passa a ser confundido com inteligência. Uma lástima. É nesse ponto que o problema deixa de ser individual e passa a ser estrutural. As mesmas pessoas que no cotidiano naturalizam pequenas desonestidades são aquelas que, em escala maior, ocupam funções públicas. Com decisões institucionais e vão moldando os sistemas. A corrupção política não nasce no vácuo. Ela é a ampliação do comportamento desviado cotidiano. O sujeito que na vida privada burla regras, quando chega ao poder, não se transforma. Ele apenas ganha mais instrumentos de atuação. O financiamento de campanha, por exemplo, cria um vínculo anterior ao mandato. Quem paga, cobra. Quem recebe, fica comprometido. E isso gera um ciclo no qual o eleito legisla em causa própria ou em favor de quem o financiou, distorcendo completamente a ideia de interesse público. Já nasce errado o cargo político, como ele é entregue. O que deveria ser serviço público vira investimento com retorno esperado. E neste cenário, a máquina pública passa a funcionar não como instrumento de justiça social, mas como moeda de troca. Cargos, contratos, licitações direcionadas, quase regra, que horror. Favores recíprocos. A corrupção deixa de ser um desvio e passa a ser um método e vai se solidificando. Isso não se limita ao legislativo, se infiltra no executivo quando decisões são tomadas com base em interesses e não em critério técnicos, e alcança, sim, o poder judiciário quando há captura, troca de influências e favorecimentos, ainda que pontuais, mas suficientes para corroer a confiança no sistema. É o que estamos vendo no Brasil agora. O mais grave é essa generalização.
Ocorre uma inversão moral silenciosa. O correto passa a ser visto como exceção. E o incorreto vira regra. As pessoas começam a pensar que se não fizerem, alguém fará. E essa lógica destrói qualquer possibilidade de integridade coletiva. É aqui que está a sensação de que o mal está dominando. Não necessariamente porque exista mais mal do que antes, mas porque ele se tornou difuso, aceito e muitas vezes invisível. Ele não choca mais. Ele está normalizado. E quando o mal se torna normal, deixa de ser combatido. Perdemos as rédeas. E o ponto essencial da reflexão é: o sistema não é uma entidade abstrata separada das pessoas. É construído por elas. Se o mal se espalha em larga escala, é porque ele foi permitido em pequena escala. Por isso, qualquer transformação real não começa nas grandes estruturas, mas na recusa individual, você e eu, de participar desse ciclo. Recusar a pequena desonestidade, recusar a vantagem indevida, recusar a lógica de eu vou fazer porque todo mundo faz. É exatamente dessa soma invisível de escolhas que se forma ou se rompe a estrutura do mundo em que vivemos. E o mal banal, então, domina quando deixa de ser percebido como mal. É por isso que os malvados nem sabem que são malvados, porque suas atitudes são pequenininhas e a tendência de cada um é apontar o dedo e olhar para a falha do outro, sem fazer o que é mais imprescindível para uma mudança real: olhar para si mesmo e corrigir qualquer pequena conduta desviada. É isso.